Iniciar. 1, 2, 3. Olá, boa noite a todos. Vamos lá começar mais uma live. Desculpa aí pela demora. É que hoje a gente estava comemorando aqui. Daqui a pouco vocês vão saber o porquê. Porque hoje, como eu disse, é um dia especial, tá? Não só porque é o meu aniversário. Isso aí é secundário. É porque hoje faz um ano que eu lancei o meu primeiro vídeo aqui no YouTube sobre criptomoedas. Vamos lá, eu já tinha me hidratado, vou hidratar aqui de novo. Espero que esteja tudo ok aí, transmitindo. 29 pessoas. Eu coloquei esse contador aqui de visualizações para facilitar aqui minha vida, ver quantas pessoas estão assistindo aí a live. É só para me dar uma motivação a mais, ok? Então vamos falar hoje sobre a crise na França, falar um pouquinho do que levou a França a ter essa crise. Na verdade, ainda não é uma crise, é uma iminência de crise. Começaram-se alguns protestos. Agora é que vai ocorrer uma crise se o governo tiver que reduzir os impostos. Vocês vão entender o porquê. Daqui a pouco pode piorar e isso pode ser uma boa para o Bitcoin. Porque, como eu disse no último vídeo, o Bitcoin se beneficia da crise. O Bitcoin é antifrágil. Países comandados por estados, são frágeis, são suscetíveis, por sua natureza, a entrarem em colapso. E o Bitcoin se beneficia desses colapsos, porque ele é totalmente separado, desassociado do sistema estatal controlado, tá? Vamos falar sobre isso. Eu já vou mudando logo a minha tela aqui. Tá, vamos lá, vamos para aqui. Eu indico muito a vocês lerem esse artigo aqui do Mises Brasil, Como ocorreu a crise financeira americana. Esse artigo aqui, ele é bem amplo e ele vai na ferida de como acontece as crises financeiras. Sua origem é sempre no Estado. Sempre. E a crise de 2008, quando aconteceu o colapso nos Estados Unidos, um colapso bancário, com aquela bolha na concessão de crédito para imóveis, aquela bolha imobiliária que aconteceu nos Estados Unidos. Então esse artigo aqui explica, detalha muito bem como aconteceu essa crise. Eu vou colocar na descrição desse vídeo, tá? Eu vou colocar aqui. Vou colocar no primeiro comentário do vídeo, tá? Agora vamos aqui a essa situação na França. A França, ela vive uns protestos dos denominados coletes amarelos. O que seria esses tais coletes amarelos? São pessoas protestando inicialmente por conta dos altos tributos na gasolina, no combustível. Esse protesto foi originado por causa do aumento de imposto nos combustíveis na França. Porque a França ela tem um tratado chamado o Acordo de Paris. Eles queriam ser os pioneiros na redução das emissões de gases do efeito estufa. E aí eles se comprometeram a reduzir essa taxa de CO2, de gás carbono, reduzindo a utilização de combustíveis fósseis. Como eles fizeram isso? Aumentando o imposto dos combustíveis, é claro. Olha que ideia genial! E aí eles foram lá e taxaram todos os franceses que vieram a utilizar esse tipo de combustível. Tudo isso para fazer com que
os franceses utilizassem um combustível mais... como que diz o nome? Agora esqueci. Mais limpa. Uma alternativa mais limpa. Energia limpa. Tá? Seja etanol ou hidrogênio. Tá? Em detrimento ao combustível fóssil. E aí, com essa ideia genial de sobretaxar o combustível, eles não entraram em acordo com a população antes de tomar essa decisão. Como sempre, o Estado sempre toma decisões unilaterais, não consulta a população, e aí aconteceu esse caos. Os franceses não aguentaram tamanha carga tributária. Para vocês terem noção, nesse artigo aqui diz que um litro de gasolina custa cerca de 8,22 reais, que seria em euros lá, seria por volta de 1,90 euros. 1,90 euro. Mais de 8 reais o litro de gasolina. Ou seja, não é para menos essa revolta toda. Só que agora, no momento atual, essa manifestação, esse protesto, ele tomou uma proporção mais generalizada. Pessoas que tinham outras motivações passaram a aderir a esse protesto, aí começaram a protestar contra... Aí tem até sindicalistas protestando para ver se eles conseguem manter os privilégios que tinham antes da reforma. A França passou por uma reforma trabalhista e aí o sindicato acabou ficando sem a verbinha deles. E aí organizações se aproveitaram dessa manifestação para requerer novamente os seus benefícios. Tá? E aí esses protestos acabaram se tornando generalizados. E aí, o que acontece? Eu vou colocar aqui para vocês verem um Twitter. Esse tweet aqui, ó, foi do dia 11 de dezembro. Por que as pessoas não aguentam mais o socialismo de Macron? Macron, sei lá como se pronuncia, acho que é Macron. Então, aqui tem o aumento das taxas dos serviços e produtos lá na França. Aí tem imposto de renda mais 21%, gasolina 36%, gasolina 7%, só que foi muito mais depois. Gás, eu não sei se é gás de cozinha ou gás de automóvel, 36%, biodiesel 12%, aí aqui entra, teoricamente, o combustível limpo, energia limpa, e mesmo assim eles taxaram, vai saber, né? Taxas bancárias mais 12%, ou seja, uma série de aumento de impostos, e aí as pessoas foram às ruas para protestar. Quando você coloca no Google coletes amarelos França, você vai ver diversas imagens de pessoal protestando e tudo mais, tá? E aqui, ó, é engraçado, você vê aqui a foto com essa bandeirinha aqui, ó, essa bandeirinha comunista, ou seja, eles estão protestando por conta dos serviços mais caros na França, só que eles querem serviços gratuitos. Eles querem que o governo eles querem que o governo traga subsídios aos serviços e produtos para que eles paguem menos. Só que o governo, o Estado, só pode fazer isso por meio de impostos, aumentando a carga tributária. Então, é um protesto totalmente incoerente. É um protesto totalmente incoerente. Eles estão pedindo melhoria de serviços públicos e redução de cargas tributárias em vários desses serviços. Deve ter dado um estalo aí agora. Então, é totalmente incoerente. Serviços públicos de qualidade, subsidiados pelo Estado e menos imposto. Totalmente incongruente essa linha de raciocínio dos franceses. Então,
essa foi de forma bem abrangente o que está acontecendo na França, o que foi o estopim para a causa dessas manifestações. E agora os franceses estão querendo... Há um movimento, não é a maior parte dos franceses, é só uma pequena parte de entusiastas de Bitcoin, começaram a lançar uma campanha para os franceses começarem a sacar dinheiro dos bancos. Porque só assim, enfraquecendo o sistema, eles, na cabeça deles, é que vai conseguir enfraquecer o Estado e o Estado vai fornecer os serviços públicos mais baratos. Na cabeça deles, isso vai funcionar. Tá? Mas, funcionando ou não, caso os franceses venham a retirar o seu dinheiro dos bancos, isso é inevitável que vai causar um colapso no sistema bancário. Os bancos provavelmente não vai ter dinheiro para poder todo mundo sacar, e aí vai ter que recorrer ao Estado, e o Estado ele vai ter que tomar alguma ação. E qual seria essa ação? Se o Estado não tiver dinheiro, ele vai tirar de onde? Quem alimenta o Estado? Quem alimenta o Estado é cada um de nós. Eu, você, por meio de impostos. Então, de alguma forma, vai sobrar para a população. Todos esses protestos, no fim das contas, não resolvem nada. Qual seria a forma mais eficiente de se protestar? Usar Bitcoin. Inclusive, eu coloquei aqui algumas postagens no Twitter. E aí eu criei aqui algumas imagens, até para o pessoal copiar depois e tal, e colocar a criptomoeda que quisesse aqui, ó. Aí eu coloquei a mulher pedindo para comprar Bitcoin em francês. Aí o cara aqui, ó, ele tá falando aqui que ele já saiu do sistema porque ele já tá usando Bitcoin, enquanto todo mundo aqui tá pedindo mais Estado no fundo com a bandeirinha da França. O cara já saiu do sistema há muito tempo e já está utilizando Bitcoin, tá? E aí é um cara fazendo um gesto obsceno aqui, ó, pro Estado, ó, já tô usando Bitcoin, seus otários. Então foi mais uma sátira minha aí em relação a esses protestos, algo que de fato não está acontecendo. Eles estão protestando pedindo mais Estado. Eles querem que o Estado forneça algo de graça sem que cobre taxa deles totalmente divergente, tá? A consequência dos franceses irem aos bancos e sacar dinheiro, a consequência é que os bancos vão colapsar, vão quebrar, ou na tentativa de não quebrar, eles vão congelar, vão proibir os saques, e aí vai trazer transtorno para outras pessoas, tá? Para as pessoas que não querem sair do sistema. Ah, eu quero ficar lá com a minha conta bancária confortável com o meu dinheiro lá. Eu não quero que o Estado mexa no meu dinheiro, mas eu quero que ele me forneça serviços grátis. Por um lado, é bom que aí mostra para as pessoas que o sistema atual, controlado pelo Estado, é totalmente ineficiente. Hoje está acontecendo na França, na Argentina, na Venezuela e aconteceu já em outros países antigamente. Eu vou colocar aqui uma apresentação. Então aqui, ó, aconteceu com a Argentina em 2001, aconteceu com a Grécia recentemente em 2015, 2013 a 2015, aconteceu com o Chipre, tá? Aqui, ó, acordo de última hora no Chipre, fecha banco e força perdas, tá? E aqui na Índia, que foi eu coloquei até algumas imagens no último vídeo que eu fiz, aquele pessoal na fila são os indianos indo aos bancos fazer a troca de cédulas de 500 rúpias, de 500 a 1000 rúpias, porque o governo indiano começou a banir esse tipo de notas de rúpia.
segundo ele, para dificultar a corrupção. E isso acabou trazendo um transtorno absurdo, uma correria dos indianos aos bancos para poder trocar as suas notas, que no outro dia não valeria mais nada, tá? Então isso vai continuar acontecendo, aconteceu no passado, acontece hoje e vai continuar acontecendo, só vai mudar o país, só vai mudar o local, tá? Então esse sistema é inerentemente ineficiente. Vocês têm que colocar isso na cabeça de vocês. Essa estrutura centralizada beneficia poucos em detrimento de todos, da maioria. E no final das contas, ela está afadada ao fracasso. Ela vai quebrar cedo ou tarde. Demore 5, demore 10, demore 30 anos, mas vai acontecer, tá? Então, o que vai acontecer na França? O governo vai começar a impor regras de limite de saques, igual aconteceu na Argentina. A Argentina limita saques para brecar corrida aos bancos. Se os franceses começarem uma corrida para sacar dinheiro do banco, o banco vai ver lá o balanço dele, o balanço fictício, e ele vai falar, ó, o meu balanço fictício aqui, ele tá chegando num patamar que a gente não vai conseguir pagar o restante do pessoal se o pessoal começar a vir a sacar, então vamos começar a limitar aqui os saques para evitar uma desestruturação maior. E aí eles vão começar a limitar os saques, porque os bancos têm um sistema chamado reservas bancárias fracionadas ou reservas fracionárias. O que seria isso? O banco possui possui ali real em seu balanço patrimonial 10% ou menos de tudo que ele oferece, de todo o dinheiro que você vê circulando, não há nem 10% no banco. Então, essa que é a chamada reserva fracionária. Ele pega parte do dinheiro, do capital que as pessoas têm nas contas bancárias, deixa lá, retém, mas o restante, 90%, ele vai emprestando para outras pessoas um dinheiro que não tem. Então, ele vai criando dinheiro do nada através de reservas fracionárias. E se você perguntar para uma criança, a criança vai falar que é fraude. O banco está dizendo que tem um dinheiro que não tem. Ué, pai, como é que eu vou lá? E se todo mundo for lá sacar esse dinheiro e não tem? Então isso é fraude? O banco está dizendo que tem um dinheiro que não existe. Sim, é assim que funciona, infelizmente, o sistema bancário, que é milionário e funciona baseado em um cartel institucionalizado. O sistema bancário, hoje, em qualquer país, é um cartel. É um conjunto ali de 3, 4, 5 bancos fornecendo um serviço para a população, sem nenhuma concorrência. Não há livre concorrência em serviços bancários. Se você for tentar fazer um empréstimo, se você for emprestar dinheiro para alguém, se você criar ali um seu mini banco, é crime de quem tenta fornecer serviços bancários. E é isso que acontece. E aí, se os franceses começarem a ir lá sacar... Tô transmitindo bem? Caramba, acho que eu nem tô transmitindo, né? Tá ruim. A transmissão começou a ficar ruim aqui. É a Vivo sendo a Vivo. Aqui tá beleza, dá pra rolar. Aqui tá dizendo que tá ruim. Parece que tava indo bem, aí depois
começou a brecar. Tá tudo bem, galera? Porque aqui tá dizendo que tá ruim, o YouTube, ele costuma avacalhar. Bom, então, encerrando esse assunto aqui, em relação a reserva fracionárias, é isso que acontece. Quando as pessoas forem ir lá sacar o seu dinheiro, o dinheiro que elas acham que são delas, porque uma vez que você deixa o seu dinheiro em uma conta corrente no banco, o dinheiro é do banco. É como se fosse os seus bitcoins nas exchanges. As exchanges, as corretoras de Bitcoin, funcionam como os bancos. Uma vez que você deixa seus bitcoins lá na corretora, os bitcoins não são seus. Assim como o seu dinheiro na conta bancária também não é seu, é do banco, tá? Então, eu acredito que os franceses não devem ir de uma vez sacar todo o dinheiro do banco, porque isso pode adiantar uma possível restrição a saques. Se se todos os entusiastas que estão fazendo esse movimento de retirar o dinheiro das contas bancárias forem de uma vez só, o banco pode ver ali um aumento de retiradas, ele pode ir lá e o governo pode enxergar e impor limite de saque. Tá? Então seria mais inteligente as pessoas irem retirando dinheiro aos poucos, de forma nem tão organizada. Cada um individualmente vai lá, saca o seu dinheiro, só que aos poucos, sem o coletivismo, o famoso coletivismo de todo mundo combinar e fazer tal coisa. Porque isso pode acabar sendo um tiro no pé e o governo acabar restringindo, fazendo com que haja limites para saques, tá? Então, o mais inteligente aqui é os franceses começarem a sacar o dinheiro aos poucos. E depois de sacar esse dinheiro, o que eles vão fazer? Aí é que tá. Se eles migrarem para o Bitcoin, ok. Mas se eles só sacarem o dinheiro e continuar colocando o dinheiro num cofre, debaixo do colchão, não vai adiantar nada. Eles vão continuar usando o sistema de dinheiro controlado pelo governo, o dinheiro que é controlado, manipulado pelo Estado. Então, a saída para eles, a saída mais efetiva, eficiente, seria migrar para Bitcoin, trocar para Bitcoin. Só que ainda assim, há um ponto de falha, porque o Estado pode ir lá e restringir, proibir troca para Bitcoin, troca de moeda fiduciária para Bitcoin, tá? É difícil, o Estado ele se recusa a perder. Então ele vai fazer de tudo para que as pessoas se mantenham ali sob o controle dele, no sistema controlado. Então, qual seria a melhor saída para os franceses? Sim, tirar dinheiro do banco é melhor do que deixar com ele. Isso é fato. Só que não adianta nada eles retirarem o dinheiro e continuar utilizando na economia. Não adianta nada. Então, o próximo passo é migrar do sistema, sair de um sistema estatal para Bitcoin, criptomoedas que são imunes à censura, controle, restrições, limitações, inconfiscável, global, ok? Então essa seria a saída para os franceses. Mas aí pode ser que o governo francês venha a impedir a compra de Bitcoin. Aí os franceses teriam que recorrer ao P2P. Tem saída, para tudo tem saída. Agora, a saída mais efetiva, do meu ponto de vista, seria os franceses começarem a vender os seus produtos e serviços por Bitcoin. Essa seria a melhor forma de sair do sistema. Não só trocar a sua moeda estatal por Bitcoin,
Mas se todo mundo ali na França, digamos que isso acontecesse, que seria fantástico, mas a gente sabe que isso pode demorar muito tempo, que é pessoas começando a utilizar Bitcoin para comercializar, vender o seu pão na padaria, vender os seus serviços, tudo em Bitcoin. Essa é a verdadeira saída do sistema. Você sai completamente de um sistema controlado, censurado, no qual o Estado pode te manipular. E aí, qual será a ação do governo, do Estado, em relação a isso? Nenhuma. Porque o Estado não vai poder emitir mais quantidades de Bitcoin para que o Bitcoin se desvalorize. Ele não vai poder ir lá acessar a carteira das pessoas e confiscar os Bitcoins. Basta a pessoa ir lá, ter cuidado, utilizar uma VPN, mascarar o IP, criar uma nova carteira de Bitcoin, uma carteira que ainda ninguém conheça e pronto. O Estado não vai acessar os Bitcoins das pessoas. Então, essa seria a forma mais efetiva para os franceses. Migrar totalmente para outro sistema. Um sistema sem controle, aberto, totalmente descentralizado, livre de censura. O Bitcoin e as criptomoedas. Como eu disse no meu último vídeo, um sistema completamente livre, absolutamente livre, tá? Então, ao meu ver, que as pessoas tenham consciência disso e comecem a migrar para um sistema mais saudável. Mas se isso não acontecer, a tragédia já é previsível. E aí vai acontecer várias restrições, pessoas não podendo sacar seu dinheiro das contas bancárias. Olha que absurdo. Seu dinheiro, o dinheiro que você produziu com seu suor, não pode ser sacado. E as pessoas vão ficar sem dinheiro para pagar comida, serviços básicos, ou seja, isso é terrível. Mas se for preciso isso acontecer, para que as pessoas caiam na real e ver que o sistema atual, o sistema centralizado está fadado ao fracasso, que assim seja feito, que aconteça e o Bitcoin vai se beneficiar disso, ok? Mas a saída, no entanto, a saída mais efetiva seria essa. Pessoas trocando, fazendo trocas espontâneas, trocas voluntárias, utilizando criptomoedas, Bitcoin e criptomoedas, que são completamente livres do Estado, ok? Deixa eu ver quanto tempo está transmitindo, parece que melhorou a transmissão. 21 minutos já, então estamos caminhando aqui para o final da live. Então só alguns dados aqui para mostrar para vocês que... aqui ó, uma coisa que eu queria falar. No finalzinho, no final da crise da Grécia, as pessoas começaram a sair para o Bitcoin. Começaram a correr para o Bitcoin. E eu acredito que isso pode acontecer na França, tá? Movimento parecido acontecendo na França, tá? E aqui tem um dado que a França, ela está no ranking 71 de país com a economia mais liberal. Esse é um ranking, ele é feito pela Heritage, se eu não me engano. É um índex com os países que possuem economias mais livres, que tem um livre mercado, que tem trocas mais livres sem a interrupção do Estado, sem a regulamentação estatal. E como vocês podem ver, a França ela está na posição 71. Ou seja, a França não é uma economia tão livre. É óbvio que ela está na frente do Brasil, é claro. O Brasil, se eu não me engano, ele está na posição 140. Deixa eu pesquisar aqui. O Brasil está na posição 153. Ou seja, a França, que está em uma iminência de crise, está muito à frente do Brasil no que diz respeito ao livre mercado em sua economia, tá? Então,
você vê que países onde a economia não é tão liberal, acontece esse tipo de coisa. E países onde a economia é livre, onde acontece o livre mercado, a economia é saudável. Quando você ouviu falar que teve protesto em Hong Kong, Singapura, Nova Zelândia, Suíça, Austrália, Irlanda, que são os 6 países com a economia mais livre. São os 6 primeiros países nesse ranking aqui de economia livre. Você não vê. Você só vê isso em países com a economia fechada, regulamentada, tá? Então, é um dado importante de você observar nesse tipo de país que começa a entrar em colapso a sua economia, tá? E vamos lembrar aqui, ó, do débito da França. A França é um dos países que mais se endividou aí. Ela tem uma dívida pública de 100%, mais de 100% em relação ao seu PIB. E a dívida externa, ou seja, ela deve aos credores internacionais quase 200% do seu PIB, tá? Então, é fato que a França, ela sim está à beira de um colapso devido à sua dívida, tanto interna quanto externa, tá? Então, quando você enxerga a economia no macro, a economia da França no macro, você vê que está prestes a colapsar. E aí tem uma lista de países, daqui a pouco provavelmente vai ser a Itália, também está com uma dívida que é absurda de 139%. Canadá está encaminhando para 100% de dívida. Então vários países aqui, ó, com uma dívida absurda, tá? E os Estados Unidos, se os Estados Unidos vier a colapsar, vários outros países vão certamente colapsar, como a China, visto que são as 2 maiores potências e eles consomem de outros países. Eles produzem muito, mas eles consomem muito. E esse consumo, essa dívida desses países são em relação a outros países, ou seja, eles compram commodities como ouro, petróleo, soja, bens de consumo de outros países. Para eles, quando eles entrarem em recessão, eles vão deixar de comprar desses outros países e automaticamente haverá uma avalanche, né? Os outros países começarão a entrar em crise, ok? Então é isso. Essa foi a live de hoje. Eu vou deixar aqui aberto alguns minutinhos para alguns comentários. Vou ler aqui o comentário do pessoal. Pode ser em relação à live, pode ser em relação a qualquer outra coisa aí. Tá? Pra gente encerrar, para essa live não ficar tão extensa, né? Já tem aí quase 30 minutos, se eu não me engano. 30 minutos, então eu não quero me estender muito. Ok? Vou ver se eu leio aqui alguma. Ainda estou me acostumando com esse setup aqui. O Cristiano Felício falou aqui, ó, P2P sempre. Se o governo da França começar a proibir, eles vão ter que fazer negociação P2P. Algo que já acontece em vários países como China, Rússia, Bolívia, que proibiram o Bitcoin, tá? Isso já acontece lá.
Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver se tem algum comentário interessante aqui. O Adriano Matias perguntou aqui se eu estou utilizando o Brave. Adriano, eu não estou utilizando o Brave porque ele não funciona no programa que eu utilizo para fazer transmissão. Até agora não funciona, infelizmente. Eu já tentei, não consigo. Então esse programa deve ter alguma parceria com o Google, ou então o Google está pagando, apesar que é um programa totalmente aberto, então não entendo. Ele é open source, então não sei por que essa... Pode ser que ainda não tenham implementado um plugin para o Brave. Você conhece a moeda BAT? Óbvio. Inclusive eu tenho BAT. Até porque quem assiste as minhas lives pelo Brave, quem assiste o meu conteúdo pelo Brave, eu ganho algumas BATs, alguns tokens. O Paulo falou aqui, ó, meu comentário tá bloqueado. Ué, como? Se eu tô lendo ele aqui, seu comentário tá bloqueado. Comentário anterior, não sei porquê, o YouTube é que faz isso. Censura não é comigo, é com o YouTube. Waves, atualidades games falou aqui, ó, o Waves está subindo e entregando projetos e parcerias. Eu falei da Waves no meu vídeo sobre 5 projetos que podem vir a substituir o Ethereum, tá? Procura aí no canal. Eu falei que a Waves poderia ser uma dessas concorrentes. O Cia Ancap perguntou aqui, ó. Estava numa live de apoiador do Bolsonaro. Ele pregando a todos que intervenção militar é o caminho e me chamando de comunista. Acho que é o contrário, não? Todo tipo de intervenção, seja ela qual for, é terrível para a economia, para as pessoas, tá? Não deve haver intervenção nenhuma. As pessoas devem ser livres para escolher o que elas quiserem, tá? Serviços, seja produtos, serviços, o que for. As pessoas são livres, inclusive, para querer serem roubadas pelo Estado, pagar imposto. Tem pessoas que querem pagar imposto, você vai fazer o quê? Você vai colocar uma arma na cabeça dela e falar que não pode? Fazer o quê? Ela quer pagar. Mas não havendo Estado, ela não pagaria imposto. Então, enfim, seria bom para ela, né? Seria bom que ela não pagaria imposto. Quem mais aqui, ó? Marco Silva, tem algum Bitcoin? Se eu tenho algum Bitcoin? Tenho algum Bitcoin, sim. O Paulo Ferreira colocou aqui, ó, Masternodes só dão prejuízo. Depende do projeto. Eu só tive ganhos com a Zcor. Eu consegui uma grana legal com a Zcor só sendo Masternode. Porque eu acreditei no projeto no início. Por isso que é bom você identificar projetos no início, ok? O Aprendiz Júnior perguntou aqui, ó, Anderson, alguns youtubers do ramo financeiro comentando sobre a nova crise nos Estados Unidos. O reflexo pode ser muito grande nas criptos? Inicialmente pode ser que tenha. Porque eu ainda acredito que tenha pessoas ainda usando o Bitcoin como investimento, né? A maioria dos investidores nos Estados Unidos que compram Bitcoin, compram só para ter lá uma opção na sua carteira. E eles certamente vão retirar esse dinheiro de Bitcoin e talvez colocar lá em ouro ou então em títulos públicos. Só que se o governo quebrar,
qual seria a garantia de o governo pagar quem compra títulos públicos? Então, eu acredito que já está chegando próximo do momento em que as pessoas vão começar a enxergar o Bitcoin e as criptomoedas como uma forma de manter o seu capital, reserva de capital. Tá? Eu acredito que isso vai acontecer muito em breve. E aí vai acontecer totalmente oposto. As pessoas vão ficar em Bitcoin porque elas querem manter ali as suas riquezas sem serem desvalorizadas pelo dinheiro controlado pelo Estado. Então, isso aí é questão de tempo. Mas eu acho que no primeiro momento, eu acredito que no primeiro momento vai ter uma saída, mas vai durar por pouco tempo. Quem for esperto vai migrar para Bitcoin e aí Bitcoin subindo, começando pequena porcentagem de pessoas no mundo comprando Bitcoin, preço do Bitcoin começa a subir e aí mais pessoas começam a entrar e aí provavelmente teremos a próxima euforia no Bitcoin, o próximo rally, a próxima bull run. Luciano Lima, qual será o cripto projeto do ano? Eu tô para lançar um vídeo aí para falar sobre isso. Projeto que eu acredito que esse ano vai se valorizar, vai ter uma valorização interessante, tá? É uma análise totalmente minha, de acordo com a minha opinião, tá? Aqui, ó, o YouTube bloqueou o comentário de um cara aqui, ó, não sei porquê, ó. Só porque ele colocou chupa botas. Esse YouTube, tá vendo? Quando o Bitcoin vai voltar aos 19 mil dólares? Cara, a bola de cristal tá com defeito. Não faço ideia. O Marcos Silva perguntou aqui, ó, você só negocia ou minera? Eu não faço mineração, eu não tenho maquinário, eu só compro mesmo. Eu vendo quando tem alguma oportunidade bem interessante, eu vendo, faço vendas parciais. O Classificados de Bitcoin perguntou aqui, ó, Anderson, você acredita que os países possam impor a todas as pessoas, uma criptomoeda e acabar com o Bitcoin? Já me fizeram essa pergunta na minha última live. O Estado pode criar a sua criptomoeda, mas ela não será como o Bitcoin. Ela vai ser uma criptomoeda controlada, centralizada. O Estado não vai abrir mão e criar uma criptomoeda aberta. O que adianta para o Estado criar uma criptomoeda aberta, descentralizada, neutra, global, como o Bitcoin? Não adianta, ele vai criar um real digital. Vai continuar sendo uma criptomoeda centralizada. E se ele obrigar as pessoas a utilizarem, é como se continuasse no sistema atual de moeda de curso forçado. O real já é uma moeda no qual as pessoas são obrigadas a usar. Se o governo criar uma criptomoeda, todos vão continuar podendo utilizar Bitcoin. Acabar com o Bitcoin? Nunca. Se for uma criptomoeda que não tenha todos os benefícios do Bitcoin, sem contar o efeito de rede, que é o Bitcoin já está funcionando por 10 anos e todas as particularidades do Bitcoin, só esse fato já leva em consideração que qualquer criptomoeda estatal será um fracasso. Então não adianta. Pode criar a criptomoeda que quiser, que não vai suplantar o Bitcoin. Eles não criariam uma moeda como o Bitcoin, uma criptomoeda como o Bitcoin. Deixa eu ver quem mais tem pergunta aqui, senão vou encerrar a live. Cadê? Quanto tempo tem aqui? Ah, pessoal, já foi muito longe aqui, ó.
Já falei demais. Então vou encerrar aqui, pessoal. Muito obrigado a todos que participaram, tá? Eu agradeço aí de coração a todos que participaram dessa live, tá? E espero encontrá-los numa próxima. E aí o próximo tema, tá? Caso aconteça alguma coisa na França ou em outro lugar, e continuar falando sobre Bitcoin, criptomoedas, essa explosão de inovação que está acontecendo sob os nossos olhos e, infelizmente, muitas pessoas se recusam a enxergar. Está acontecendo ali na frente delas e elas não querem olhar, não querem enxergar, querem continuar no sistema controlado, censurado pelo Estado, tá? Mais cedo ou tarde, elas vão enxergar todo o benefício que o Bitcoin e as criptomoedas trazem e vão migrar para esse sistema, não porque elas querem, que elas acham legal, mas por necessidade. Algo que está acontecendo na Venezuela, na Argentina, na Grécia, pode vir a acontecer na França e a lista de países só vai crescer cada vez mais. Vocês podem ter certeza, ok? Então é isso. Muito obrigado a todos por terem assistido mais essa live do Crypto Insights e nos vemos na nossa próxima live ou no nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Um abraço e fui!